Glória a Deus, aleluia. Deus é bom em todo tempo. Cumprimento os irmãos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. Você que está em casa, a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador alcance o seu lar e a sua família, em nome de Jesus. Como a pastora Valéria já adiantou aqui, nós finalizamos aí uma série e vamos dar início hoje em uma nova série, Exercendo a Fé. Nós ouvimos aí muitas vezes de Jesus, né, a frase: vá, a tua fé te salvou. Vá, a tua fé te curou. A fé, ela é poderosa. A fé, ela consegue movimentar o céu ao nosso favor. Nós sabemos que o que faz, o que cura, o que opera milagres é o nome de Jesus. Porém, se você não tiver fé, você não consegue se achegar a Ele. Sem fé, o nome de Jesus não pode fazer nada por você. Não porque Ele não queira, mas porque se você não crê, nada acontece. Nós precisamos aprender a exercer a nossa fé. Mas para aprender a exercer a fé, nós precisamos aprender o que é a fé. Será que nós sabemos o que é a fé? Se eu perguntar aqui, eu acredito que muitos vão citar Hebreus 11:1. E a gente vai ler esse texto daqui a pouquinho. Eu também vou falar dele. Mas a fé vai muito além de tudo isso. É algo muito mais profundo. Nós não temos, às vezes, noção do que a nossa fé pode fazer no mundo espiritual. A fé, ela tem poder de movimentar o espiritual. O mundo espiritual, ele é tão real como o mundo real. Como eu vejo vocês e vocês me veem. O mundo espiritual, ele acontece no mesmo momento. Aqui nós estamos sentados. Talvez neste momento seu coração está em paz. Outras pessoas podem estar com o coração atribulado. Cada um sabe da sua luta, da sua batalha, da sua guerra. Mas uma coisa eu te dou certeza. Enquanto você está aqui neste momento de paz e tranquilidade, ao seu respeito existe uma guerra espiritual. Para que você chegasse aqui hoje, para que você estivesse neste lugar, para que você pudesse ouvir esta palavra, muitas pessoas às vezes sentem uma opressão, sentem os vestígios, os estilhaços dessa guerra, outras pessoas nem tanto. Mas você pode ter certeza que em todo momento o mundo espiritual movimenta ao seu favor. Porque existe também uma força maligna que faz de tudo para te tirar da presença, que faz de tudo para matar e roubar a sua fé. Porque o inimigo das nossas almas, ele sabe a ferramenta importantíssima que nós temos e não sabemos muitas vezes como usar. O inimigo, ele sabe que a fé, ela movimenta tudo ao seu respeito. Que se você crê, tudo pode. Porque a palavra diz, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível àquele que tem fé. Amém? Como eu disse, hoje eu estudei um pouquinho. Esses dias Deus vem falando comigo, né? A pastora Valéria adiantou aqui que a gente falando do amor, a gente citou muito a fé. A fé é algo que a gente cita, eu estava prestando atenção nos últimos tempos, em quase todas as pregações. A gente fala de oração, a gente fala de fé, a gente fala de amor, a gente fala de fé, a gente fala de Jesus, a gente fala de fé. Né? Porque a fé, como eu disse, ela movimenta o mundo espiritual. Ela é uma chave que nós temos a favor para abrir muitas portas. É a fé que salva, a fé que cura, que transforma, que liberta. Sem fé nós não conseguimos nada disso. O nome de Jesus, ele é poderoso e ele faz. Mas para isso você precisa crer no poder do nome dele. Você precisa ter fé. E estudando um pouco a respeito, a palavra fé, em origem no grego, eu pesquisei, eu não sei se eu vou saber a pronúncia certa, tá, gente? Se eu não souber, depois vocês procuram o pastor Vanderlei, que ele pronuncia para vocês direitinho. No grego, pistia, que indica a noção de acreditar. No latim, ela é fides, que remete
para uma atitude de fidelidade. No hebraico, ela é amon, é traduzida como confiança ou confiar. Eu tenho uma Bíblia que fala de algumas anotações e tem algumas citações de Lutero. Ela é uma Bíblia de Lutero. E eu achei algo muito interessante nessa Bíblia. Diz assim, ó: fé, entretanto, é uma obra divina que nos modifica e nos faz renascer de Deus. Lá em João 1,13, se você quiser, você pode abrir comigo. Vai falar assim, ó. João 1,13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, segundo Lutero, a fé é que nos faz renascer novamente em Deus. Mata o velho Adão, transformando-nos em pessoas bem diferentes de coração, sentimento, mentalidade, todas as forças. E traz consigo o Espírito Santo, que é quem te convence de todas as coisas. Fé é uma confiança viva e inabalável na graça de Deus, tão certo de si que ela se importaria de morrer, tão certo de si que ele não se importaria de morrer 1000 vezes, se acaso fosse necessário. Nós sabemos aí que os apóstolos tiveram mortes e mortes cruéis, né? Porque eles exerciam a fé. Então, nós estamos preparados para exercer a nossa fé? Será que nós realmente conhecemos a profundidade dessa pequena palavra? É uma palavrinha muito pequena. Apenas 2 letras. Mas que fazem toda a diferença. Nós precisamos entender a profundidade desta palavra. Lá, como eu disse em Hebreus 11:1, o apóstolo Paulo, ele resume a fé Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Em outras versões, está aí, no lugar da prova, está a convicção das coisas que não existem. Eu já li aqui para vocês várias traduções de fé, em outras línguas, por homens de Deus, por um dos apóstolos. E para você, o que é a fé? O que a fé pode ao seu favor? Hoje nós precisamos nos atentar muito, porque a Bíblia diz, que nos últimos dias muitos de nós seríamos enganados pelos falsos profetas. E se você parar e observar, isso já está acontecendo. E essas pessoas estão sendo enganadas pela fé? E aí nós precisamos entender o significado de fé e a profundidade da palavra, como eu já disse, por quê? Se você realmente tem fé, você não vai ser enganado. Porque dentro de você habita algo muito poderoso, que chama o Espírito Santo de Deus, que te convence, mas também te mostra a diferença entre o certo e o errado. Nós estamos vendo aí multidões que estão correndo atrás de revelações, que estão correndo atrás de auto se beneficiar de alguma forma. Será que isso é fé? E eu orando, eu buscando, eu estudando, eu perguntando a Deus, Deus, me fala a diferença. O que o Senhor quer me falar a respeito disso? Hoje, nós estamos vivendo num mundo de crenças, de crendices, e superstições.
Muitas pessoas conhecem a fé, já ouviram falar, mas não conseguem exercer porque não conhecem a palavra no profundo. Estão sendo enganadas por crendices e superstições. E tem uma multidão sendo arrastada pelo inferno por essa enganação. Nós precisamos aprender a diferenciar essas coisas. E para isso eu busquei o significado do que é crendice. Crença popular sem fundamento, geralmente movimentada por algum tipo de superstições. E o que é superstição? Crença ou noção sem base, ou razão, ou no conhecimento que leva a criar falsas obrigações. É algo que foi ensinado lá pelos antepassados e que nós carregamos muitas vezes. Por exemplo, uma superstição, sexta-feira 13. Tem gente que não sai de casa porque a sexta-feira 13 é dia do azar, porque vai acontecer algo ruim, porque não pode ver um gato preto, porque não pode passar debaixo de uma escada e milhares de outras coisas. Mas existe superstição religiosa. Sabe como que isso chama? Heresia. Que existem muitos altares pregando por aí. E as pessoas acreditando que isso é fé, estão sendo enganadas. Nós precisamos fugir do engano. Existe um espírito de engano que sonda e ronda as igrejas, e sonda e ronda os cristãos, e é ele que você tem que aprender a repreender e pedir ao Espírito Santo de Deus o discernimento para não se deixar ser enganado e ser levado pelas trevas através desse espírito. Tem multidões aí correndo atrás de igrejas que trazem revelações. Eu não sou contra a revelação, eu já disse isso e vou repetir. Mas será que tudo que você tem ouvido nos púlpitos, pelas igrejas onde você tem passado, realmente vem de Deus? Será que realmente está motivando a sua fé? Ou está te fazendo só mais um supersticioso? Está te ensinando mais algumas crendices? Pastora Kátia, onde você quer chegar com tudo isso? Que diferença que tem isso pela fé? Se você se basear no versículo citado por Paulo, você vai ver a diferença. Olha, se você prestar muita atenção, crendice, crença popular sem fundamento. Superstição, crença ou noção sem base. E o que Paulo fala? O que é a fé? É o firme fundamento. A diferença da crendice e a diferença das superstições para a fé é porque a fé tem fundamento. O que é fundamento? Você já viu uma obra? Alguém aqui já viu? Acredito que todos, né? As meninas aí menores, vocês já viram obra no início, quando começa? Tem o fundamento, a base, o alicerce, que é a parte mais importante da obra. E que depois que ela foi levantada, ninguém mais vê. Mas o fundamento é o que mantém o prédio de pé. Se você for construir um prédio de 20 andares, o que você tem que pensar primeiro? No fundamento, na base. Se a base não for firme, ele não aguenta o peso. Por isso tem muitas pessoas que estão anos dentro da igreja. Mas quando sopra o primeiro vento, não suportam o peso. Por isso que tem muitas pessoas que todos os dias reclamam que o fardo está pesado. Porque não está tendo fundamento. O fundamento não está conseguindo sustentar o peso. E hoje nós estamos vivendo num tempo de pessoas que querem tudo para ontem. Como diz o pastor Vanderlei, aí a época do fast food, né? Tudo que você pede, você mexe lá no celular e é de imediato.
30, 40 minutos esperando uma pizza hoje já é uma loucura. Você já está ligando, já está reclamando, já está desfazendo pedido, já está xingando o entregador. Se ele chega na sua casa atrasado, você já fala, eu não quero mais, eu já pedi em outro lugar, já chegou, já resolvi. E dessa forma é que nós queremos usar a nossa fé. Não está dando tempo para o fundamento, mas eu quero logo construir um prédio de 25 andares. Muitas vezes a gente vê por fora, mas só Deus sabe a luta que está do lado de dentro. Você muitas vezes admira, olha, você às vezes segue pessoas aí que você vê e fala é de Deus. E eu quero chegar nesse nível. E você esquece do seu fundamento e pula logo porque você quer chegar no 20º andar. E no primeiro vento, a estrutura é abalada e o prédio vai à ruína. Eu não sei se vocês estão acompanhando a reportagem. Um prédio à ruína causa muitos estragos, morte, choro, dor. Tem um prédio aí, se não me engano, em Pernambuco, que há pouco tempo aí ele caiu. Eu não sei se eles já tiraram todas as pessoas, mas estava numa luta, o prédio cheio de pessoas. Ontem, se não me engano, eu ouvi falar que tinha uma mãe abraçada com o filho. Olha a dor. Por quê? Não foi construído o fundamento. O fundamento, ele requer tempo. Dor. Espera. Se você não aguardar o fundamento, não adianta levantar nem o primeiro andar. No primeiro fenômeno da natureza, ele vai à ruína. Isso eu estou falando de coisa pequena. Mas nós estamos num mundo em que tudo que nós queremos é grande, é alto. Então a gente vê pessoas aí percorrendo de um lado para o outro, porque almejam e querem chegar em lugares altos, querem ser vistos, querem ser reconhecidos. Mas como está o seu fundamento? Vai para a rua hoje. Vai fazer um evangelismo. Visita os moradores de rua. A maioria, isso eu te falo com toda certeza, são cristãos decepcionados. E por que a decepção aconteceu? Aonde está o seu fundamento? Porque você jamais se decepcionaria com o dono da fé. Se você bem soubesse firmar o seu fundamento, você jamais abriria mão da sua fé. Você precisa aprender a firmar a sua fé na pessoa certa. Tem muitas pessoas que usam aí um versículo. Maldito o homem que confia no próprio homem. Para dizer que muitas pessoas hoje estão desviadas por causa disso. Porque confiaram em homem. Deixa eu te falar uma coisa. Esse versículo, ele diz a respeito de você mesmo. Não é do seu pastor e nem do seu líder. Se você está decepcionado com alguém, está na hora de parar e olhar para o seu interior, e olhar para onde você tem alicerçado o seu fundamento, e olhar para onde você tem colocado a sua fé. O homem é tão falho quanto eu e você, porém existe um Deus que jamais falha aonde você está depositando a sua fé. Maldito o homem que confia no homem, porque ele almeja um salto grande demais. Porque subir é importante, todo mundo quer. Mas para construir uma casa, você precisa furar o tubulão, você precisa encher ele. Para subir, você tem que descer. É muito fácil eu redirecionar a minha culpa para alguém que me lidera, Juliana. É muito mais fácil do que eu olhar para dentro de mim e falar, o erro está em mim.
Eu preciso descer se eu quero chegar em algum lugar. Eu preciso firmar a minha fé. Porque o homem que desceu ao mundo e poderia buscar o maior status, escolheu nascer numa manjedoura. Aonde você tem firmado a sua fé? Como está seu alicerce? Você quer subir o prédio. E como eu faço tudo isso? A Bíblia diz, lá em Romanos, perdão, que eu vou ter que... Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Como você começa construindo o seu alicerce? Ouvindo. E ouvindo a palavra de Deus. Mas sabe por que muito alicerce aí não está bem feito? Não está firme? Porque muitas pessoas só esperam realmente ouvir de alguém. Para você construir um prédio, para você ter um alicerce firmado, para você conseguir levantar vários andares, você precisa começar ouvindo. E o Espírito Santo de Deus que habita em você, começa te direcionando. Porém, você precisa ouvir a palavra de Deus. Por que existe uma multidão sendo enganada? Porque está ouvindo aquilo que acredita ser a palavra de Deus. Como eu realmente sei o que é e o que não é? Você tem a palavra. Ela é acessível a qualquer um. Você precisa ouvir, mas você precisa buscar se o que você está ouvindo realmente é a palavra de Deus. Como eu disse, tem muita crendice gospel aí, sendo lançada para o povo. E o povo está alimentando isso. Por quê? É mais fácil eu chegar num culto durante um dia da semana e só ouvir, do que eu chegar em casa e buscar o que realmente é a verdade. E eu estou te falando e vou te contar de uma experiência que eu tive. Você precisa ouvir, mas você precisa buscar intimidade com o Espírito Santo. Porque Ele é quem te convence do pecado, do juízo e da justiça. Ele é quem te mostra o que está certo e o que está errado. Eu costumo brincar, e quem está mais próxima de mim sabe disso, já falei muito disso com a pastora Valéria, que eu falo que parece que tem umas chavinhas que viram assim dentro da gente. Quando você ouve uma coisa que não é certo, parece que dá um tique lá dentro, assim, ó. Eu estava no primeiro amor. E no primeiro amor, gente, eu não sei vocês, eu não fui criada num lar cristão. Eu vim de uma família católica, muito católica, mas eu tive experiências, e eu quero contar da experiência que eu tive. Quando eu pisei na igreja, eu imaginava assim, todo mundo nesse lugar é santo, só eu que tenho pecado. Eu já cheguei assim. É forte, mas eu acreditava nisso de verdade. Era a minha inocência. Porque no primeiro amor, eu acredito que a bondade, o amor de Deus é tão grande, que Ele te faz tornar inocente mesmo. Você volta a ser uma criança. E eu cheguei e falei, nossa, não tem ninguém com pecado aqui, só eu. E eu tinha sede. Eu ia para os cultos todos os dias. Eu chegava do serviço, já descia correndo do ônibus e ia para a igreja. Bom que eu moro perto, né? Sempre morei perto, era assim. Chegava, corria, descia, ia para a igreja. Chegava atrasada, não tinha problema, pegava a palavra. E teve um dia, e antigamente, gente, era de segunda a segunda os cultos. Pode perguntar para o pastor Vanderlei, tinha culto todo dia. E eu estava lá todo dia. Todo dia tinha culto, todo dia eu estava lá. Eu achava o máximo. Hoje é culto de oração, eu nunca fui, vou lá ver como é que é esse negócio. Hoje é culto de mulher, nunca fui, vou lá ver. Hoje é culto de libertação, esse aí eu tinha um pouquinho mais de receio. Eu falei, também vou lá ver também. E eu ia em todos, eu amava. E um dia eu cheguei no culto, e por isso eu falo,
cuidado com as crendices gospel que estão lançando na sua vida. Se você realmente tem a inocência, Deus trabalha com amor e o Espírito Santo de Deus não te deixa enganado. E eu cheguei no culto e ouvi um pastor pregando. Gente, não era o pastor Vanderlei, já vou falar logo, eu estou falando que eu vinha na igreja aqui todo dia, não era só ele que pregava, não era aqui, tá bom? Não era aqui, já vou. Aí, e eu cheguei na igreja e ouvi um pastor pregando. E ele está pregando. Na hora eu achei bonito o que ele estava falando, e ele falando que tinha uma loja, e que do lado da loja dele tinha uma loja que vendia a mesma coisa que ele, e que ele orava e pedia a Deus para colocar um anjo na porta da outra loja, porque ele era justo e o outro não era. E que ninguém ia entrar naquela loja não, mas na dele tinha que entrar. Gente, eu trabalhava na feira shopping, de vendedora. Pensa o tanto de loja que tinha ao meu redor, que todo mundo vendia o mesmo produto que eu. E eu fui com esse negócio para casa. Falei, será que eu não estou vendendo? É porque eu não estou tendo fé para orar? Hoje eu acho que eu estou orando errado. Chegava lá e todo dia eu tinha um hábito de orar, de ungir a loja, de ler Bíblia na loja. Eu tinha esse hábito. E as meninas ao redor não eram cristãs. Conversavam muito comigo. Chegava lá e ia orar. Na hora que eu ia falar para pôr o tal do anjo, a chavinha, tec. Falava, ai meu Deus, eu não conseguia. Aí cheguei no outro dia, eu falei, não, acho que eu estou com pouca fé mesmo. Vou lá de novo. A chavinha. Falei, Deus, me mostra o que o Senhor quer que eu entenda. Tem algo errado. Travava, eu não conseguia fazer essa oração. Aí o Espírito Santo de Deus começou a trabalhar. E o Espírito Santo de Deus falava comigo, olha para o lado. Olha para o outro, para frente. Quantas dessas meninas você fala do meu amor por dia? Você vai orar para pôr um anjo na porta da loja e não sair nenhuma venda para elas? Eu falei, gente, esse trem é sério demais, né? Eu estou aqui, eu dependo, mas... E antigamente eu ia no ônibus orando e minha oração era, Deus, sua palavra diz que do suor do seu rosto comerás o seu pão. Eu estou lá para buscar meu pão, mas todo mundo que está lá também. Então o Senhor manda cliente para mim e para todo mundo. Eu falei, tá vendo? Eu estou orando errado. E chega no culto, o pastor prega isso. Eu falei, estou orando errado, por isso que eu não estou vendendo. E eu não conseguia. E Deus foi falando no meu coração. E por quê que hoje você é um dos justos? Porque alguém pregou a palavra. E se um tempo atrás alguém fizesse essa oração? Falei, já entendi tudo. Essa oração está errada. Deus, toca lá naquele pastor, resolve com ele. E eu não vou orar dessa forma. Eu oro para que o Senhor me abençoe, que o Senhor abençoe todo mundo que está aqui ao redor, porque nós precisamos de vender. E eu sei que o Senhor é poderoso. Eu sei que o Senhor conhece a minha necessidade. Eu não preciso de muito além daquilo que o Senhor sabe que eu realmente preciso ter. Eu não quero nada para esbanjar. Eu quero que o Senhor supra as minhas necessidades. Que o Senhor supra não só a minha, mas todo mundo que está ao redor. Agora olha para você ver que coisa séria. Foi semeado. Se você não tem o hábito de ler a Bíblia, porque como eu estou falando, eu estava no primeiro amor, mas eu já li a Bíblia. Porque eu sabia que era do suor do meu rosto que eu comia meu pão. Então você precisa, para criar um fundamento firme, de oração, de intimidade com o Espírito, de leitura da Bíblia, de jejum. É isso que vai tornar o seu fundamento diferenciado. É aí que você vai conseguir construir uma fé. E se sua fé for do tamanho de um prédio de 100 milhares de andares, glória a Deus por isso. Se o seu firmamento estiver no local certo, se ele for construído de maneira correta, você vai dizer para uma montanha, se move e ela vai se mover. Mas para isso você precisa exercer a sua fé. Se for da vontade de Deus, vai acontecer. Se você precisa de uma cura, ela vai chegar. Se você precisa de uma libertação, correntes serão quebradas. O que você precisa, você pode alcançar. Mas primeiro você tem que firmar o seu fundamento. Você precisa ter intimidade. Você precisa ter busca. Porque para o crescimento do prédio acontecer,
O prédio aqui representa a sua fé. Para a sua fé crescer, você precisa começar a trabalhar o fundamento. Você precisa jejuar, você precisa matar a sua carne. Você precisa deixar que o Espírito Santo fale através da sua vida. Você precisa aprender que lendo Bíblia é aonde você vai saber o que realmente é fé. Você vai aprender a exercê-la da forma correta. Você não vai ser enganado por pessoas que estão aí falando de heresias em cima de altares. O altar foi feito para pregar a palavra do Senhor. Fuja daquilo que não diz exatamente o que a palavra diz. Porque a palavra é sim, sim, não, não. Se passou disso, é procedência do maligno. Um tempo depois dessa oração, Deus foi falando ao meu coração. E eu acho que vocês não pegaram o ponto de quão sério é essa oração. Deus falou comigo, você acha mesmo certo orar para amaldiçoar alguém? Essa oração não tem nada de edificação. Não vai abençoar ninguém. Vai amaldiçoar pessoas. Imagina eu orando para Deus colocar um anjo e bloquear as vendas das outras pessoas. Deus é misericordioso. Deus, Ele ouve as orações, mas Ele filtra elas. Eu sei que Ele não faria dessa forma. Mas eu estaria fazendo o que a gente chama de oração contrária. E como o mundo diz aí, é pior do que macumba. A gente critica tanto outras pessoas por fazerem o mal. E tem crente orando, pedindo para que a vizinha morra porque está perturbando. Eu já ouvi pastor falando isso. Uma irmã veio, ô pastor, não vou falar o nome, não é daqui não, viu gente? Pelo amor de Jesus. A minha vizinha está me provocando, a minha vizinha está isso. Ora para ela morrer. Misericórdia. Ora para ela ser salva e morrer. E eu lá tenho poder sobre vida e morte de alguém? Eu tenho que orar para ela ser salva. O morrer é ela e Deus no tempo dele. Cuidado com o que os púlpitos estão pregando e você está alimentando disso. Por isso a Bíblia diz, e é tão sério, e já está acontecendo nos dias de hoje. Os falsos profetas já estão pregando aí falsas doutrinas e estão fazendo o povo acreditar que é certo. Mas o povo perece por quê? Por falta de conhecimento. E conhecimento das Escrituras. É a palavra. O Espírito Santo só ilumina aquilo que você já conhece. Você precisa fazer a sua parte. Leia, busque, crie um fundamento. Comece a construir hoje a sua fé. Deixa de crendice. Solte as superstições. Abandone ela onde você aprendeu. Nada disso diz sobre a palavra de Deus. O que me ensina sobre a doutrina cristã é a Bíblia. É a palavra. E hoje você tem acesso. Se você quer exercer a sua fé, você precisa ter fundamento. E a Bíblia não diz que é qualquer fundamento. Ela diz que é um firme fundamento. Tem que ser resistente. Vai chegar o vento e não vai passar. Vai chegar a decepção e ela não vai te derrubar. Vão chegar as lutas e você vai guerrear. Vai chegar o gigante e você vai lembrar que Davi não derrubou ninguém, que a pedra acertou na testa e a mão de Deus veio nas costas. Você vai se lembrar que o Deus que você serve é maior do que qualquer coisa. Ainda que você não veja com seus olhos, você pode sentir a presença dele. Ainda que às vezes você não consiga ouvir a voz dele, mas dentro do seu coração bate algo mais acelerado. Existem as
chavinhas que controlam a sua mente. Canta lá, que o próprio Espírito Santo é quem vira ela. Se tiver algo de errado, ele vai te mostrar. Mas se tiver algo que você precisa movimentar, ele vai mostrar da mesma forma. Você precisa aprender a utilizar a sua fé. Nada nem ninguém te abala. Nada nem ninguém te abate. Não existe força maior do que o Deus vivo que você serve. Mas para isso o seu fundamento precisa estar firme. Exerça a sua fé. Existem diagnósticos médicos que abalam a estrutura. Mas não deixe ela ir à ruína, sabe por quê? O médico dos médicos já conhecia o diagnóstico antes de qualquer exame apresentar. Porque ele é o dono da cura. Porque ele faz o milagre. Não me pergunte por que aconteceu com você, eu não vou saber. Te responder. Mas se você me perguntar, tem remédio? Eu não sei, mas cura tem. Tem tratamento? Eu não sei, mas cura tem. Eu já ouvi médicos falando aí, o tratamento é paliativo, é para aliviar. E já ouvi testemunho dias depois, eu estou curado. O exame de ontem não é o mesmo de hoje. O médico dos médicos, ele tem cura para qualquer enfermidade. Canta lá. Não existe cadeia que ele não possa quebrar. O apóstolo Paulo estava encarcerado. Dentro da prisão. Existia um alicerce do lado de fora. Enquanto Silas e Paulo estavam lá dentro, eu acredito que a estrutura estava até estremecida. Mas o alicerce que se encontrava do lado de fora fez bem utilização da tua fé. E a cadeia se abriu. Isso é obediência, isso é fé. Ainda que a sua estrutura esteja abalada, Deus vai levantar alguém. Porque Deus cria estrutura através de você e para você. Não permita que a sua fé seja enfraquecida. Em todos os momentos que você pensou em desistir, Deus um dia levantou alguém e disse, prossiga. Eu não te chamei para desistir, todavia te chamei para ser mais do que vencedor. Então confia nele, então siga em frente. Não existe luta capaz de te paralisar. Você pode até pensar em desistir. O alvo continua no mesmo lugar. Eu não sei se isso acontece só comigo. Tem dia que eu estou em casa, que eu não tenho vontade de fazer nada. De repente me vem uma alegria, uma coisa diferente, eu começo a arrumar a casa e tudo muda. Sabe o que é isso? Em algum lugar Deus levanta alguém para orar por você. Sem que você nem saiba. Deus conhece as suas necessidades. Se você tem alicerce, a sua estrutura não vai ser abalada. Se você tem alicerce, você vai persistir. Outros dias você vem, às vezes, para um culto desanimado, desmotivado, cabisbaixo. Chega ali, alguém te recebe com um abraço que te motiva. Isso não é o irmão, não. Isso é a presença do Senhor que está usando a vida dele. Você precisa entender o valor que você tem. Você precisa entender que você é precioso. Você precisa entender que a sua fé move o céu a seu respeito e ao seu favor. Quando você está desmotivado e de repente você recebe um hino, de repente é uma oração, uma palavra, um versículo. Deus, ele conhece o que você precisa. Você está desmotivado, você está ali passando, às vezes, pelo Instagram, olhando as suas redes sociais, de repente você paralisa num hino que você nunca ouviu. Está falando da sua vida.
É Deus refazendo seu alicerce. Quando você fala, Deus, hoje eu abro mão de tudo, eu não quero mais nada. De repente chega uma oração no seu celular. Olha, não sei por que não senti te mandar isso. Chega um versículo, você abre uma rede social, Deus ainda usa pessoas a favor da sua vida. Mas você tem um alicerce. Comece a utilizá-lo. Outra hora você está ali desmotivado. E aí a chavinha vira. Não é ninguém que vai te mandar nada. Você dobra o seu joelho. E o dia que era um mau dia começa a ser o melhor dia da sua vida. Isso é alicerce, isso é fundamento. Deus, Ele não te desampara. Você precisa ter um alicerce. Outra coisa que você precisa ter é convicção. Lá na parte B de Hebreus 11, fala assim, ó. E a prova das coisas que não se veem. Em outras traduções vai falar convicção. A certeza. Você não precisa ver. Mas existe algo maior trabalhando por você. A fé, ela é o contraditório da dúvida. O que te desmotiva e o que abala a sua fé é a dúvida. A dúvida, ela não é de Deus. Quando você começar a questionar, será que a cura vai chegar? Repreenda. Em nome de Jesus. Eu não quero saber se a cura vem hoje ou amanhã. O que eu sei é que ela chega. Porque da mesma fonte não pode jorrar bênção e maldição. A minha boca foi feita para abençoar. Eu não sei como Deus vai me curar, mas Ele vai. Creia. Comece a motivar a sua fé. Comece a exercer a sua fé. Não está acontecendo. Eu não vejo. Os médicos também não. Não está acontecendo. Eu não vejo. A pessoa está lá aprisionada. Cada dia está se afundando mais nas drogas. Eu não vejo. A pessoa cada dia está mais distante do Senhor. Eu também não. Mas uma coisa eu tenho certeza. Deus está vendo e está lá por você. O diagnóstico muda por Ele. Quando eu estava estudando aqui, e a prova, aqui nesse texto específico, ela quer dizer convicção, certeza. E eu estudando, me veio um juiz, um advogado. Ele não precisa juntar provas para apresentar para o juiz. Não é isso que condena ou traz a liberdade do réu? Muitas vezes está impossível ver. Vou lembrar de um caso aí que eu acredito que todo mundo conhece, da Elisa Samúdio. Gente, não aparecia prova. Cadê a mulher? Quem matou? O que aconteceu? Onde está? Sem prova, não tem crime. Imagina a família. A fé também é motivada da mesma forma. Eu não vejo, mas eu busco provas. Eu não vejo. A intimidade te traz provas. Você não vê, mas o seu celular toca a hora que você está precisando. Você não vê, mas a oração chega. O versículo, o hino, você não vê. Mas a palavra aqui em cima parece que muitas vezes Deus soprou no ouvido do pastor tudo que você está precisando ouvir. Que é isso? Comece a coletar as provas. Deus está te mostrando que Ele existe e trabalha ao seu respeito. O Espírito Santo de Deus testifica no seu coração. De repente você está chorando. Chorando por quê? Tem hora que você chega no culto e fica assim, hoje eu vou ficar firme. Hoje eu não choro. Hoje não desce uma lágrima. Tem hora que você chega no culto e fala assim, não estou chorando, mas eu estou bem. O choro é sinal de sensibilidade. Nem sempre você está com um problema. É porque você é sensível e sente o toque do Espírito Santo. E quem não se emocionaria de sentir a presença de Deus ao seu lado? O coração tem que ser feito de pedra para não se emocionar diante da grandeza e do amor do nosso Deus. E às vezes você não quer chorar porque você está preocupado com o que estão pensando ao seu respeito. Irmão, deixa eu te falar uma coisa que eu tenho aprendido, Deus tem falado muito no meu coração.
A gente precisa se importar menos com o que estão falando ao nosso respeito. Importar mais com o que Deus pensa de você. Se você ficar preocupado com o que estão dizendo, você vai ficar paralisado. Comece a colecionar provas. O que é isso? Cada testemunho que é contado aqui. Cada testemunho que você vive com Deus. Cada impactado, Senhor, na sua vida. É um dia que você levanta triste, desanimado, e no final do dia você recebe um presente. Isso tudo é trabalhado, Senhor. Nós precisamos ser como advogados, buscando prova, para apresentar para aqueles que não creem que a nossa fé é tão existente como a nossa carne. Que o nosso Deus trabalha como nós trabalhamos. E que a imensidão dele nós não conseguimos expressar só com palavras. Ela precisa ser sentida. Nós precisamos ter um fundamento. E precisamos ter convicção. E como que você vai exercer a fé? Como que você vai aprender a se convencer de que vai acontecer? Cuidado com aquilo que sai da tua boca. A dúvida é o oposto da fé. Muitas vezes você crê. Você está com a certeza de que é seu. E aí acontece algo para te jogar lá embaixo e dizer que não vai acontecer. Hoje eu estou falando muito de cura. Então eu vou falar de um diagnóstico. Às vezes você pega um exame e deu positivo para alguma enfermidade. E você está na igreja, e você está orando, e você está firme, e você está jejuando, e você está num propósito, e você sabe, sente que vai ser curado. Na próxima consulta o exame alterou de forma negativa. É aí que você precisa exercer a fé. Pode chegar até na pior etapa. Mas o dono do milagre ainda não se esqueceu. É uma mãe que muitas vezes ora por um filho. Para sair do vício. E ela está diariamente na igreja. Quando ela chega em casa, na madrugada, o filho chega caindo drogado. Ou ela recebe uma ligação para buscar o filho em algum lugar onde ela não desejaria que ele estivesse. Isso aí é para abalar a estrutura. Na hora que chegar, ajoelhe. Comece a glorificar. Fale para Deus, eu não sei como vai ser, mas o milagre vai chegar. Não é na sua hora, é na hora do Senhor. Você precisa exercer a sua fé. Fale do milagre antes dele acontecer. Você tem fé, você consegue motivar os céus ao seu favor. Amém? Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E nós precisamos ter fé. Nós buscamos tanto hoje uma maneira de agradar ao Senhor. Muitas vezes nós corremos atrás de algo que agradaria a Deus. O que eu posso fazer para agradar a Deus? A Bíblia diz lá em Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A dúvida, ela não é de Deus. Você precisa exercer a sua fé. Tenha certeza na sua cura, na sua transformação. Tenha certeza que você vai crescer espiritualmente. Tenha certeza que a libertação vai chegar. Creia. A sua boca, ela tem poder de mencionar aquilo que você não vê e fazer isso acontecer através do nome de Jesus. Eu não sei como vai chegar o seu milagre. Eu sei que ele vai chegar, porque eu creio no Deus vivo, que transforma e opera maravilhas. Tudo que ele fez no passado, ele continua fazendo hoje. Creia, exerça a sua fé, coloque ela em prática. Tenha fundamento.
certa e confiança naquele que você crê, porque Ele é galardoador. Você sabe o que é isso? Ele presenteia. Ele gosta de entregar presentes. Presentes espirituais. Deus, Ele tem transformação, Ele tem cura, Ele tem libertação para a sua vida. Você só precisa crer. Você precisa colocar a sua fé em prática. E para isso, não esqueça de criar um fundamento. Para que no primeiro vento, você não venha à ruína, mas esteja cada dia mais forte. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.